Saudações a todos, Luiz Pinheiro falando. Sejam bem-vindos ao Entre Linhas do Contemporâneo. Esses aqui são os nossos encontros para discutir história da filosofia, baseado na obra de Nicolas Abagnano. No encontro de ontem, estávamos começando a apresentar para vocês Platão e a gente começou a esboçar mais uma vez a velha polêmica contra os sofistas. Os sofistas são um conjunto de pensadores que chega até nós numa perspectiva bastante pejorativa, né? Chega até nós sob severas críticas. Existe uma certa tradição na história da filosofia em criticar os sofistas. Em que sentido? Porque os sofistas eles seriam, a bem da verdade, mercadores do conhecimento. Eles não estariam verdadeiramente comprometidos com a necessidade de uma busca sincera, de uma busca baseada na racionalidade, uma busca pela verdade, né? Uma busca sincera pela verdade. Ao contrário, eles possuíam apenas a pretensão de, por meio da retórica, por meio da argumentação, constituir saberes que fossem convenientes, constituir saberes que lhe fossem pessoalmente convenientes. E Sócrates e Platão insubordinam-se contra isso, né? Lembrando que Sócrates ele é apresentado para nós, ele chega até nós na forma de uma grande figura, né? Um grande personagem de Platão. Existe até alguns comentadores que pressupõem, né? Que Sócrates eventualmente nem tenha existido. O Nicolas Abagnano ele apresenta isso, né? Ele apresenta isso em um outro momento, a tese de que não teria havido, de fato, a figura de Sócrates, ele teria sido apenas um personagem do Platão, e aqui a polêmica ela é retomada. Então, Abagnano ele apresenta diferentes textos, diferentes livros de Platão versando sobre isso, e Abagnano apresenta a polêmica ao redor do chamado verbalismo. O verbalismo, nos termos do próprio Abagnano, ele fala o seguinte: o Abagnano, quando trata do verbalismo, ele faz referência à erística. Erística era a forma como era conhecida a prática dos sofistas, né? A erística liga-se ao verbalismo, contra o qual se dirige o Crátilo. O Crátilo era um dos livros de Platão criticando os sofistas. O problema desse diálogo, lembrando que os livros de Platão sempre foram escritos na forma de diálogo. O problema desse diálogo consiste em ver se a linguagem é verdadeiramente um meio para ensinar a natureza das coisas, como pensavam Crátilo, os sofistas e Antístenes. De certo, Platão não considera que a linguagem seja o produto da convenção e que os nomes sejam impostos arbitrariamente. Como todo instrumento deve ser adequado ao desígnio para que foi construída, pelo que a linguagem deve ser adequada a fazer-nos discernir a natureza das coisas. Então aqui é importante compreender que, para Platão, as palavras da linguagem ela não pode ser compreendida como uma mera convenção, ela não pode ser estabelecida de uma maneira arbitrária, ao contrário. As palavras, a partir das quais nós nos valemos para realizarmos os diálogos, as palavras elas precisam procurar traduzir a verdadeira natureza das coisas. Isso me chama a atenção, como eu tenho comentado em alguns vídeos, eu tenho tido cada vez mais curiosidade por estudar psicanálise, e tenho lido e debatido psicanálise. É interessante que, em termos da clínica psicanalítica, a análise, entre outras formas possíveis de intervenção clínica, a psicanálise ela se dá a partir da análise das palavras. Então, existe um método em clínica psicanalítica que é de associação livre, em que o clínico ele pede que seu analisando fale livremente, fale abertamente. A relação que eu procuro identificar entre isso e o que está sendo colocado aqui é que Platão, de certa forma, diz que o uso das palavras não pode ser arbitrário. As palavras devem procurar traduzir o verdadeiro significado das coisas. Lá na intervenção clínica, a associação livre, em que o analisando ele fala livremente, a sua fala possui um ar de arbitrariedade. O paciente muitas vezes pretende falar sobre a vida pregressa, sobre família, a figura dos pais,
mas ele também pode falar sobre qualquer coisa que lhe venha à cabeça, qualquer assunto que venha à mente. E isso pode parecer arbitrário, né? Mas na intervenção não existe arbitrariedade, né? Não existe acaso nisso. Muito possivelmente é uma expressão do próprio inconsciente que se manifesta, né, o tempo todo. O tempo todo ele está em criação, né, permanente. Então, existe um quê de lógica, né? Existe um quê de lógica, há uma certa razoabilidade por trás da livre associação, mesmo que seja uma fala aparentemente dotada de absoluta arbitrariedade. Então, esse trecho aqui de Platão acabou me remetendo a esse tipo de reflexão, mas é claro também que, em termos de psicanálise, a palavra não diz imediatamente aquilo que pulsiona do inconsciente, né? Aquilo que está sendo emanado do inconsciente. Existe uma certa forma de desvio, existe uma certa forma de deslocamento, e a palavra não traduz diretamente. Então, nesse sentido, também se afasta aqui dessa concepção platônica. Platão aqui dá a impressão de que está muito confiante, e é a forma, né, de interpretá-lo, que ele está muito confiante com os caminhos da razão, né? Ele está muito seguro com os trilhos da racionalidade. E aí, Abanyamo, que aqui está, ele continua, né? Para quem estiver acompanhando, nós estamos aqui no parágrafo 49, e ele faz referência à forma pela qual nós aprendemos. Eu não vou ficar resenhando o texto, para que vocês tenham curiosidade e queiram acessar diretamente o livro e venham participar dos encontros para o debate sobre história da filosofia, mas Platão ele chega até a sua famosa teoria das ideias e ele elenca 3 teses centrais. Né? Abanyamo ele organiza aqui 3 teses centrais a respeito das ideias. Então, as ideias, como objetos do conhecimento racional, são chamadas por Platão entes ou substâncias e são nitidamente distintas das coisas sensíveis. Como vocês eventualmente já ouviram falar, quando Platão ele faz referência ao mundo das ideias, ele procura compreender que a verdadeira realidade, né, a, abre aspas, verdadeira verdade, né, vamos dizer assim, essa verdade ela não pode ser detectável a partir do mundo dos sentidos. Porque no mundo sensível, aquilo que se vê, aquilo que se toca, aquilo que se ouve, é um mundo perecível. É um mundo que está em permanente transformação. E a gente lembra que Platão, um discípulo de Parmênides, além de Sócrates, também discípulo de Parmênides, ele acabou absorvendo profundamente toda aquela concepção teórica dos eleatas, né? A escola típica, a escola que pertencia a Parmênides. E é um tipo de escola, é um tipo de concepção que entende que a verdade é imutável. Porque a verdade ela é, digamos assim, racionalizada. A verdade ela é extremamente racionalizada e uma racionalidade de natureza matemática. Então, as verdades matemáticas, por exemplo, elas são imutáveis, né? Uma equação matemática ela tem o mesmo significado hoje, teve o mesmo significado de 100 anos atrás e vai ter o mesmo significado de 100 anos no futuro. E, inclusive, não importa o povo, não importa o contexto cultural em que ela esteja localizada, ela sempre tem o mesmo tipo de significado. E Platão ele procurou uma filosofia desse tipo, né? Procurou uma filosofia que pudesse ser tratada como universal. E aí vem a ideia do mundo das ideias. A segunda tese é elencada por Platão, as ideias constituem os critérios para julgar as coisas sensíveis. Então, em que pese Platão compreender que a verdade está no mundo das ideias e não no mundo sensível, mas o mundo das ideias é o critério para a gente poder compreender o mundo sensível. E a terceira tese é de que as ideias são as causas das coisas naturais. Então, o mundo sensível, o mundo em que nós nos encontramos, ele é uma derivação direta, ele é uma consequência direta do mundo das ideias. Aí é nesse sentido que, inclusive, para finalizar aqui o parágrafo 49, que Platão aponta a tese da imortalidade da alma. A alma é imortal porque a alma ela decorre do mundo das ideias. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso encontro de hoje. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí por estarem acompanhando o nosso canal.
nós estamos fazendo esses breves vídeos, né? Pretensão de no máximo 10 minutos ou pouca coisa a mais, né? No máximo 10 minutos, porque eles não são ao vivo, eles estão sendo gravados, e que nós estamos programando a publicação desses vídeos, por isso que todo dia vocês aí que se inscreveram estão recebendo, e esses vídeos eles são uma consequência, eles são uma derivação do grupo de estudos em História da Filosofia que está em andamento. É um grupo de estudos que não é ligado a nenhuma instituição. Quem quiser participar está na descrição do vídeo, como pode se cadastrar, como pode entrar em contato conosco. Também coloquei aí o e-mail, caso haja necessidade de tirar alguma dúvida, né, se quiser perguntar alguma coisa, etc. E o grupo não vale horas, o grupo não remunera, tá bom? Não tem como ser remunerado. E a pretensão é só desenvolver reflexão, a pretensão é só desenvolver mesmo uma busca crítica, né, da reflexão contemporânea. Quem se interessar, por favor, se inscreve no canal, compartilha com os colegas, chama mais quem eventualmente puder ser interessado e até o nosso próximo encontro.